Olá, quinto ano! Vamos para a nossa atividade de história de hoje, que será a partir da página 128. Vamos lá! Vamos conhecer quem eram os trabalhadores das primeiras indústrias naquela época. Investir no espaço físico, em matéria-prima e em maquinários não é suficiente para que uma fábrica funcione bem. Concordem? Tá faltando mais alguma coisa, turminha. Mais do que isso, é necessário que haja também contratação de trabalhadores, né? Sem os trabalhadores, a indústria não funciona. Vamos lá. Nas primeiras décadas do século XX, a mão de obra utilizada nas fábricas brasileiras era formada por homens, mulheres e crianças. Aí você deve estar se perguntando: crianças, professora? Sim. Anteriormente, nós vimos aqui a imagem de crianças nas fábricas e aqui também nesta imagem tem homens, mulheres e crianças presentes nesta foto. Por que, quinto ano? Naquela época não havia proibição do trabalho infantil. Muitas crianças trabalhavam e não iam para a escola. Por isso, o índice de analfabeto era enorme, como a gente viu no capítulo anterior. Tá? Então as crianças trabalhavam sim, a lei veio depois. Vamos lá. Uma parte desses trabalhadores, vamos saber de onde vinham. Vinham de diferentes estados brasileiros, principalmente das regiões rurais. Sem opção de empregos em seus lugares de origem, muitos se mudavam com suas famílias para os centros urbanos, com a expectativa de melhorar suas condições de sobrevivência, tá? Eles procuravam o quê? Melhorar as condições de vida deles. Agora vamos ver a outra parcela de trabalhadores, da onde viam e qual as necessidades. A outra parcela de trabalhadores era formada por pessoas que, por causa das dificuldades que enfrentavam no país de origem, quais eram as dificuldades? Desemprego, fome e guerra, por exemplo, migravam para o Brasil na esperança de uma vida melhor. Esses imigrantes vinham da Itália, do Japão, da Alemanha, entre outros países. Esta parte, quinto ano, fala muito bem dos imigrantes, o porquê que eles vinham para cá. E é isso que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo, tá? Bem detalhadamente. Porém, quinto ano, entre contratar brasileiros ou imigrantes, a maioria dos industriais do início do século XX preferiam os estrangeiros. Isso acontecia principalmente por preconceito, pois grande parte da mão de obra brasileira disponível era constituída por negros, que por muito tempo estiveram na condição de escravizados. Então, olha que triste, quinto ano, saber afirmar que eles eram prejudicados por serem negros, tá? Então, os industriais preferiam quem? Os imigrantes, pois eles achavam eles mais preparados, tá? E agiam com preconceito com os ex-escravizados, com os negros. Vamos para a nossa atividade. Observe a tabela com dados sobre a quantidade de trabalhadores nas indústrias brasileiras no início do século XX. Então, aqui eu tenho a quantidade de trabalhadores por período. Em 1907 havia 151.841, 1912 abaixou, observem essa parte, abaixou para 144.520. Será que quinto ano, por ter diminuído a quantidade de trabalhadores, eles não aumentaram as horas trabalhadas dessas pessoas? Tá? Então, ao invés de revezar com outras por período, por hora, eles aumentaram a carga horária e diminuíram os trabalhadores. Em 1920, 275.512 trabalhadores. Então, na letrinha A, você vai calcular a diferença na quantidade de trabalhadores nas indústrias, tá? Entre o período citado. Então, não é aqui que vocês vão fazer a subtração, como houve na atividade anterior. É essa quantidade que você subtrai. Então, você pega o valor de 1907 e o valor de 1912, realiza a subtração
e aqui entre 1912 e 1920. Realiza a subtração com esses dados. Lembrando que o número maior sempre antes, tá? Na letrinha B, em que período o aumento da quantidade de trabalhadores nas indústrias foi maior? Você analisa e diz aqui para a Pro. Na letrinha C, quinto ano, eu até iniciei aqui para explicar bem para vocês. Olha só, utilizando uma calculadora, descubra a média de trabalhadores em cada um dos períodos indicados na tabela. Para fazer o cálculo, consulte cada linha da tabela e divida o número de trabalhadores pelo número de indústrias. Então, aqui a professora fez por período, tá? Número de trabalhadores eu dividi pelo número de indústrias. Aonde que tá, Pro? Aqui. Você coloca o período, pega esse valor do número de empregados e divide pelo número de indústrias. 1912 você vai pegar o valor e vai dividir pelo número de indústrias. E 1920 a mesma coisa. Número de trabalhadores por número de indústrias. Pro, mas vai dar um número longo. Como é a média, você vai colocar aqui o número que vem antes da vírgula, tá? Na letra D, você vai analisar, após fazer as divisões, em que período houve menos trabalhadores nas indústrias, você coloca. Na letrinha E, com base nas informações anteriores, levante hipóteses sobre o que pode ter acontecido em relação ao número de horas trabalhadas pelos empregados das indústrias em 1912. Com a diminuição de trabalhadores, será que não aumentou o número de horas trabalhadas, quinto ano? Analisem, tá? E o em casa é número 2. Sobre as indústrias surgidas no Brasil no fim do século XIX e início do século XX, responda em seu caderno. Quem eram os proprietários naquela época? De onde vinha a mão de obra? Tá? E vocês voltem no textinho, tá até grifado. Ok, turminha? Então façam aí com muita atenção as subtrações. Aqui utilizem a calculadora, tá bom? E até a nossa próxima aula.